A ação é o motor da nossa criação. E muitas vezes nós conseguimos receber toda a informação que queremos, todas as cartas estão na mesa, já tiramos os cursos, já fizemos o desenvolvimento, já sabemos toda a teoria. Mas a vida não passa à prática. E é a ação que nos permite transformar. Enquanto nós não agirmos, nós não transformamos. E eu neste vídeo vou-te explicar porque é que isso acontece e como é que tu podes fazer da ação a tua melhor aliada para transformares a tua vida e para trazeres para a tua vida a criação que queres. Então vamos a isso. Primeiro, há uma parte da tua vida que queres mudar, não é? Senão não estarias a ver este vídeo. Existe uma parte da tua vida que tu sentes que não está a ser vivida através do teu verdadeiro, que existem imensos condicionalismos, ou que tens receio de alguma coisa, ou que não consegues superar alguma coisa, não é? Portanto, existe uma parte da tua vida, uma área da tua vida que tu gostavas de mudar, por isso identifica que é para trabalhares com ela durante este exercício. Depois, o que é que acontece? Quando tu tens uma área da tua vida que queres mudar e que sentes que não está como tu querias, não é? Não estás a criar por amor, então significa que vives num estádio enfraquecido nessa área, não é? Então, imagina a tua forma de estar, a tua forma de ser, a tua forma de sentir quando estás num estádio enfraquecido, não é? Numa área da tua vida em que não te sentes realizado ou realizada, então nós vamos estar e ser de determinada forma. E é essa forma que nós primeiro temos que identificar, que é para depois então transcendermos para outra forma de estar e daí criar novas ações na nossa vida. Então vamos começar por definir esse estádio enfraquecido. Então o que eu queria que tu fizesses é que te descrevesses nesse estádio enfraquecido. Descreve quem és, descreve como és e descreve 3 coisas. A primeira, descreve as tuas características, ou seja, estou desmotivada, ou desmotivado, ou sinto uma grande inércia, ou seja, descrevem características de uma pessoa, como é que tu és. Depois, em segundo lugar, descreve as emoções que tu sentes. Nesse estado enfraquecido, como é que tu sentes? Quais é que são as tuas emoções? E depois, por último, descreves os teus comportamentos. Como é que tu ages? Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que não está feliz com o seu peso, não é? E apesar de mudar, de fazer dieta ou das tentativas que faz, não consegue obter resultados. Então, quando a pessoa não obtém os resultados, não é? Porque a história que nós queremos mudar está constantemente a ser confirmada e então, quando nós tentamos coisas, a confirmação vem. E é isso que perpetua o ciclo, não é? Eu já te vou explicar que nós temos que agir independentemente do feedback que recebemos, não é? Mas então é quase como numa história antiga, a história que nós queremos mudar, quando nós tentamos fazer alguma coisa, é quase que vem logo imediatamente a confirmação de porque é que não vale a pena, não é? Então descreve os comportamentos que tu tens quando isso acontece. Descreve as emoções que tu tens quando isso acontece, quando estás nessa história. Então, no exemplo que eu estava a dar, se calhar uma pessoa fica completamente desmotivada ou desmotivado, não tem esperança, fica por terra, não é? Vamos dizer assim. Depois as emoções hão de ser, por exemplo, o vazio, o não valer nada, não é? E as emoções hão de estar numa parte física do nosso corpo, não é? Nós sentimos um aperto no peito, ou um vazio no estômago, ou um mal-estar geral. Portanto, descreve as emoções. E depois, quais são os comportamentos? Se calhar o que acabas por fazer é ficar no sofá e pensar, olha, isto não vale a pena e então eu vou comer o que me apetecer. E isto pode ser um estádio, não é? Vamos ver outro, por exemplo, para o trabalho. Uma pessoa que quer ser promovida ou promovido e que está a trabalhar muito, mas depois efetivamente nunca é valorizado ou quase que é invisível. Então, o que é que acontece? Vai fazer um trabalho, está super entusiasmado, entrega um trabalho, mas depois aquilo, claro, não recebe importância nenhuma e é completamente desclassificado. E então, nessa situação, o que é que acontece? Existem então as características, a pessoa fica
desmotivada outra vez, ou frustrada, uma enorme frustração. Aqui se calhar até pode ser umas emoções mais fortes, mais uma raiva, zanga interior, não é? Pois a emoção, onde é que sente, se calhar é um turbilhão no estômago, ou algo que parece que vai rebentar, ou aqui na garganta, não é? E depois os comportamentos. A pessoa fica furiosa, começa a responder mal a toda a gente, aos colegas, acha que são todos que não merecem nada, etc. Então tu estás a ver pelos exemplos, e o melhor é parares para fazeres com calma e tranquilidade o teu exemplo específico e as características, emoções e comportamentos que esse estádio enfraquecido trazem ao de cima, não é? Quem tu és nesse estado enfraquecido, portanto, para o exercício, mas para o vídeo para poderes fazer o exercício, mas então tu reparas que quando há uma área da nossa vida que nós queremos mudar, nós não estamos a ser a nossa melhor versão, não é? Nós estamos exatamente no contrário, até porque nós olhamos para essa parte, não é, da vida e o que se sente é uma desilusão, não é, com essa parte, e porque é que isto não muda, e porque é que, mas efetivamente o mais importante é nós assumirmos a nossa responsabilidade por essa parte da vida. Porque efetivamente, se nós agora a fazer este exercício, nós estamos a ver, esta é uma parte que eu quero mudar, mas eu estou a agir desta forma, mas é assim que eu sou, é assim que eu sinto, é assim que eu me comporto, então esta parte da nossa vida não vai mudar. Vai apenas continuar a perpetuar-se. Porquê? Porque nós estamos a escolher ver o feedback e a confirmação da nossa história antiga. E então por mais que eu queira, por mais que eu faça, eu farto-me de trabalhar, eu farto-me de fazer iniciativas, eu farto-me de falar, eu farto-me disto, mas vem sempre o mesmo resultado. A história antiga tem sempre o mesmo resultado, as nossas ações têm sempre o mesmo resultado, e é isto, por isso nós sentimos que estamos sempre a rodar no mesmo sítio e estamos completamente presos e presas àquela história. Mas o que é importante compreender é a correlação que existe entre uma história negativa e um estado enfraquecido. E um estado enfraquecido é quando os teus comportamentos, as tuas emoções e as tuas características não são de um verdadeiro eu, mas são de um eu em conflito, são de um eu zangado, com emoções negativas, com emoções que vêm do medo, são de um eu que está derrotado ou que não se quer derrotar, são de um eu que está em conflito, que não está bem. E, portanto, não é possível criar uma história nova, uma história fresca, uma história de libertação através destas três características, emoções e comportamentos. Portanto, é muito importante tu fazeres o link, fazeres a ligação, a correlação que existe entre a tua história e o teu estado enfraquecido. E se tu não mudares este estado enfraquecido e tu não transformares, então vais continuar na história antiga. Por isso, agora vamos passar para o outro lado, não é? E eu agora quero que tu faças o seguinte, que é sempre a parte mais interessante. Esta história antiga que nós estivemos a falar, este estado enfraquecido, ele tem eu quero que tu me digas numa frase essa história antiga, ou seja, nessa história antiga tu és, escreve, tu és invisível, tu és insignificante, tu és um perdedor, uma perdedora, tu és, ou seja, este estado enfraquecido e esta área da tua vida e a forma como te comportas nesta tua vida, quer dizer que, escreve assim, nesta área da minha vida e neste momento eu sou, e escreve, não é? Escreve, preenche o espaço em branco e descreves como é que tu és, não é? Porque isso há de ser uma história, um sumário, um resumo de que é que esta história é. Eu sou incapaz, eu não sou suficiente, eu nunca consigo, pronto, é isto. E agora abre uma página nova e no topo escreves a nova história, aquilo que tu queres criar, que é o oposto do que estás a criar até agora. Aquilo que tu queres criar, a nova história. Quem é que tu és nessa nova história? Então tu imagina que a tua história agora é completamente diferente. Tudo aquilo que tu não gostas nesta tua história antiga, nesta tua história atual, tudo aquilo que tu querias que desaparecesse, tudo aquilo que está ali que tu não queres, tudo aquilo que causa as tais emoções, a frustração, ou o desespero, ou a tristeza, ou o vazio, isso tudo foi embora. E existe apenas
uma história nova. Eu quero que tu escrevas nesta história nova e neste momento eu sou. E preenches o espaço em branco. E este eu sou tem que fazer duas coisas. Tem que negar aquilo que tu acabaste de escrever na história antiga e tem que escrever de uma forma afirmativa. Então imagina que tu escreves: eu sou abundância, eu sou amor, eu sou capaz, eu sou tudo aquilo que for exatamente o oposto da história antiga numa afirmação. Agora, não é para escreveres uma coisa pequenina, é para escreveres uma coisa grande, é para escreveres uma coisa sem limites. Por isso, aquilo que tu escreveste faz ainda maior, entrega-te ainda mais, faz com que se não houvesse limites, como se tudo fosse possível e permite-te pensar assim. Porque muitos dos pontos onde nós bloqueamos é isso não, eu não posso, isso não faz sentido. Não faz sentido agora, neste momento, tu libertares-te completamente dessa história antiga ao começares a escrever que numa história nova, completamente livre de tudo aquilo que queres deixar para trás e que já estás a deixar para trás, eu sou. Espaço em branco. E quando tu escreves isso, e quando tu te imaginas na história nova, e quando tu estás num sítio novo, então nós vamos escrever agora quais são as tuas características, quais são as emoções que sentes e quais são os teus comportamentos. Desse eu sou novo, desse eu sou verdadeiro, desse eu sou livre, desse eu sou que está já a criar uma história completamente nova, diferente e sem qualquer peso ou âncora de uma história anterior, tu consegues ver o potencial infinito e a inteligência infinita, porque no momento tu consegues te conectar com essa parte de ti. Então agora, escreve com tranquilidade, com calma, paras o vídeo se for preciso, escreves as características, escreves as emoções e escreves os comportamentos que sentes. Então, por exemplo, vamos ver os dois exemplos que eu tinha dado. O primeiro, que era da pessoa que quer perder peso, e então, claro, na nova história eu sou disciplinada, ou eu sou, e pode não ser, portanto, só ser aquilo que vocês sentem mesmo dentro de vocês. A disciplina pode não ter nada a ver, ou pode, não é? Mas eu sou, tenho o peso ideal, eu sou uma pessoa com o peso ideal, fit, só me estão as palavras em inglês. Fit, que é tonificada, não é? Tonificado e feliz, por exemplo, não é? Ou eu sou livre e com o meu corpo. Portanto, tens que escrever aquilo que efetivamente tu sentes dentro de ti quando alcançasses o teu peso ideal, ou o teu corpo ideal, ou a forma física que é ideal para ti, não é? Eu sou saúde, eu sou abundância de oportunidades, seja o que for que tu sentes verdadeiramente dentro de ti ao conquistares uma história nova, não é? E depois, então, nós vamos ver o que é que decorre daí, o que é que jorra, não é? Porque quando nós estamos num estado enfraquecido, o que jorra são coisas negativas. Quando nós estamos num estado positivo, não é? Fortalecido, empoderado, então, o que é que jorra de nós? Estas características, estas emoções, estes comportamentos. Então, as características: entusiasmo, a vontade de viver, alegria, não é? As emoções: o peito aberto, uma luz, uma força interior, a ação. Muitas vezes as pessoas sentem aqui no peito, no estômago, que é o nosso chakra da ação, não é? Do poder. Então sinto aqui no meu estômago uma força, às vezes até uma adrenalina, não é? Uma alegria. E depois, quais são os comportamentos? Então, é sair e fazer o que é preciso, vou fazer ginástica, ou vou começar uma desintoxicação, ou seja o que for, não é? Da mesma forma, o exemplo do trabalho, não é? Eu sou sabedoria, eu sou inteligência, eu sou capaz, eu sou potencial infinito, não é? Eu sou promovido com toda a facilidade. Eu sou altamente reconhecido ou reconhecida. Eu sou livre, não é? Para expressar os meus talentos e as minhas capacidades.
eu sou procurada pela minha sabedoria. Portanto, tem que ser uma frase que faça sentido para vocês, não é? Que seja exatamente o oposto da história anterior, mas uma afirmação de potencial infinito. E, ou seja, também no exemplo do trabalho, quais seriam as características? É um ânimo enorme, uma criatividade enorme, se calhar um potencial de trabalho muito grande, dinamismo, entusiasmo, cooperação com as outras pessoas, as emoções provavelmente as mesmas, não é? Uma liberdade no peito, uma força interior, um peso, não é? Uma leveza e depois os comportamentos, não é? Pode ser a iniciativa, ajudar os outros, fazer tudo de uma forma com um cunho pessoal, não é? Que vai ser valorizado. Então estão a ver como quando nós dizemos para nós eu sou e nós estamos a identificar com uma história diferente e com a história que nós queremos ter, com a história que nós queremos criar. E quando estamos na história antiga e quando temos aqueles comportamentos, nós estamos a identificar com a pessoa daquela história, que vive aquela história. E quando nós dizemos eu sou deste lado da história nova, da história fresca, da história potencial infinito, nós temos que agir em direção a esse eu sou. Nós temos que ter a força para romper com o comportamento anterior e iniciar o comportamento novo, apesar do esforço, da dor, da raiva, da frustração que isso vai trazer. Não interessa, porque esse é o momento de ruptura com a história antiga. E nós não podemos romper com a história antiga se não agirmos de um ponto novo, de um comportamento novo, de uma forma de estar nova, que nos permite deixar para trás a história antiga. Enquanto te identificares com a história antiga, enquanto tiveres os comportamentos, as emoções e as características da história antiga, vais permanecer na história antiga. A questão é que existe algo que nos puxa para trás, porque nós tornarmos na história nova também representa um medo para o nosso subconsciente. E eu tenho vários vídeos sobre isto. Mas hoje o que eu quero falar é da transferência do eu sou inferior, eu sou condicionado, eu sou, seja o que for que descreveste na história antiga, vem de um eu condicionado, vem do medo, vem de limitações, vem de mal-estar, vem de emoções negativas. Por isso é que é uma história antiga, por isso queres mudar. E uma história nova vai ser um eu sou de liberdade, potencial infinito, de amor, de valor, de tudo aquilo que a pessoa precisa, porque no final só há duas emoções, medo ou amor, não é? E o amor tem todas as emoções positivas e o medo tem todas as emoções negativas e, portanto, num existe tudo, não é? Então, essa nova história de amor traz todas as emoções positivas que tu tanto queres sentir na tua vida. Então, é assim que nós começamos a dar-nos a nós próprios aquilo que nós queremos receber, em vez de estar à espera que outra pessoa ou que outra circunstância nos traga isso. E quando nós temos a coragem e a força interior para parar de agir como estávamos a agir até agora e começar a agir de uma forma nova. E às vezes, aí vem a resistência, às vezes não, vem sempre a resistência que mas as pessoas não merecem, mas vai sempre haver um mas, história antiga. Mas isto, mas não, mas porquê que eu ainda vou fazer isto? Mas ele vai ficar a ganhar. Então, mas que faz com que tu não queiras fazer a ação nova, é tudo um mas da história antiga. É tudo um anzol para te manter na história antiga. Na história nova não há anzol. Há abundância. Ninguém tem que ser fechado. Então, o romper independentemente de duas coisas, da tua voz e do feedback. Ou seja, tu tens que fazer a nova ação, que tu viste lá comportamentos, não é? Tu tens que fazer a nova ação de quem tu és, do teu novo eu, da tua identificação nova. Tu tens que agir dessa forma independentemente de tudo o resto. Independentemente do que a tua voz te diz, independentemente do que a história antiga diz, independentemente do que as outras pessoas dizem, independentemente do que tu estás a ver, independentemente do que tu estás a sentir, em termos de julgamentos. Muitas vezes, nós quando identificamos a ação, é muito difícil fazer, porque pensamos, então, mas
como é que eu vou fazer isso? Então esta pessoa trata-me assim e eu vou estar assim. Nós temos que identificar-nos com o nosso potencial infinito, que é o nosso verdadeiro eu, que é quem nós somos, e nós temos que assumir essa parte de nós, que somos essa parte e não a parte limitada. Somos a parte ilimitada, a parte potencial infinito. E é por isso que é tão importante nós termos este eu sou como um mantra, não é? Eu sou abundância. Então, se tu és abundância, como é que tu vais agir no teu dia-a-dia? Vais estar retraído ou retraída? Estás a ver? Tudo isto são coisas... É que é tão fácil de distinguir numa linha, de um lado, tudo o que é medo, tudo o que é negativo, tudo o que puxa para baixo, do outro, tudo o que te expande, tudo o que é positivo, tudo o que te puxa para cima, tudo o que te eleva. Então, não há dúvida se estás no ego ou no eu verdadeiro. Não existe dúvida. O ego contrai. O eu verdadeiro expande. O ego é medo. O eu verdadeiro é amor. Então, se tu não estás num, estás noutro. É tão simples quanto isso. Então, tu tens de tomar uma ação que te expanda. E essa ação vai requerer coragem, sim. Vais ter medo, sim. Mas estás a andar na direção do teu eu verdadeiro. Então, o que é que tu estás a fazer quando ages? Tu estás-te a identificar com o teu eu verdadeiro. E estás a dar um passo para a ação da tua nova história, para a criação da tua nova história. E é esse passo que nós temos de ser capazes de dar, porque uma ação, por mais simples que seja, ela rompe com a história antiga, ela rompe com o padrão antigo, ela rompe com a dinâmica tóxica antiga, ela rompe com tudo. E às vezes é uma ação tão pequena, mas custa, muitas vezes custa muito. Há ações que a pessoa trama da cabeça aos pés, não é? Mas tem que ser. Porque se eu sou tudo aquilo que tu escreveste, não é? Eu sou abundância, ou eu sou potencial infinito, ou eu sou sabedoria, eu sou capacidade, então tu vais ver que a tua forma de agir, quando tu te identificas com essa parte de ti, que é o teu verdadeiro, vai ser diferente. E se vai ser diferente, é impossível criar a criação anterior, não é? E então, deixa-me só ver aqui os meus pontinhos. Portanto, ou seja, identificar com a nova forma de ser. E depois, o último ponto que é muito importante a meu ver, é nós temos sempre consciência que nós atraímos aquilo que somos e não aquilo que queremos. E que é muito, muito importante, e este é que é, para mim, a essência da ação, é que, na maioria das vezes, nós... Há partes que são inconscientes, não é? Por exemplo, agora, provavelmente, ao escrever, talvez tenhas visto algumas coisas, qual é o teu medo de entrar na história nova, não é? Muitas vezes nós queremos uma coisa, mas nós queremos conscientemente, porque quando vamos entrar na história nova, existe ali um medo, existe ali algo, pois isto era muito bom, mas depois eu ia perder isto, ou eu ia ficar sem isto, ou alguma coisa que te está a aprender na história antiga. Mas já há outros vídeos sobre a parte subconsciente. Agora, tu vais atrair para a tua vida aquilo que tu és. E tu és aquilo com que tu te identificas. Se tu te identificares com a história, se tu estiveres continuamente a dizer para ti próprio, não consigo, eu não sou capaz, isto nunca dá em nada, estes pensamentos negativos, é claro que é isso que vais continuar a atrair. As pessoas, os eventos e as circunstâncias que vão reconfirmar, sem parar, continuamente, essa história antiga. Para mudares para uma história nova, tens que ser e identificar-te com o eu sou novo. Eu sou abundância. Eu sou amor. Eu sou potencial infinito. Eu sou precisa. Eu sou querida. Eu sou. O teu novo eu sou. E identificaste. Porque ao identificaste, tu ages como essa nova identificação. E é ao agir que tu mudas a direção da tua vida. E que tu permites que o puzzle anterior se desmonte, se desfaça e se começa a juntar com peças novas. Enquanto tu estás a acreditar que não prestas, tu vais estar sempre a criar pessoas que dizem que não prestas. Mas quando tu dizes eu presto, e quando tu te dás essa emoção, eu presto, eu tenho significado, não é? Eu sou importante. E tu trazes para ti as características, as emoções e, mais importante, os comportamentos de eu sou importante, eu faço falta, o mundo precisa de mim, então é aí, é no momento que nós começamos a agir de acordo com
com a nossa crença, com a nossa identificação, com o nosso eu verdadeiro, é quando nós agimos em conformidade, em alinhamento com uma nova parte de nós, a verdadeira parte de nós, quando nós temos a coragem de agir por amor em vez de por medo, então nós começamos a desenhar a nova vida. Porque aí é uma ação completamente nova e a história antiga tem que ficar para trás. Porque não é possível conviver ou coexistir amor e medo. Então, quando tu escolhes amor, o que é que significa escolher? É viver. Ao princípio até pode parecer, eu sou potencial infinito. E a pessoa pensa, isto é muito longe. Não interessa, tu escreves, eu sou potencial infinito. E é isso que tu dizes para ti próprio e para ti próprio. E depois as 3 coisas mais importantes, características, emoções, comportamentos. Comportamento sendo a ação, sendo o motor da mudança da tua vida. Características. Eu sou abundância. Então, se eu sou abundância, quais são as minhas características? Não é? Não existe falta, não é? Vai sempre haver abundância, sou abundante com os outros, dou, sem precisar de nada em troca. Não é? As emoções. Um bem-estar permanente, segurança, não é? Segurança, bem-estar, não há aquele sobressalto, aquela ansiedade com o futuro, não é? Há aqui um bem-estar, descansar, não é? E depois quais são os comportamentos? Os comportamentos vão ser diferentes do que uma história em que só há falta, não é? Então, quais são estes comportamentos? É tudo aquilo que fazemos com uma emoção de que há abundância, de que chega para todos, que se esta pessoa for promovida, eu também posso ser. Eu sou mais depressa promovida quanto mais pessoas forem promovidas, não é? Portanto, esta questão de haver abundância, de chegar para todos. E pronto, e claro, estou a dar este exemplo, mas pode ser qualquer exemplo que faça sentido para vocês. A lição, o sumário, é que quando nós fazemos este exercício, não é? Nós já temos as cartas todas na mesa, nós já sabemos o que fazer. E é aqui, na ação, que a nossa vida muda ou não. Porque, imagina, todos nós sabemos, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Certo? Nós já sabemos, vive através do teu eu verdadeiro. Nós já sabemos, acredita em ti. Nós já sabemos, mas nós não agimos. Nós não agimos nessa direção. Nós não estamos a identificar-nos com essas frases. Nós sabemos-las, elas estão aqui na nossa cabeça e nós sabemos que são verdade e nós sabemos que é assim que devemos viver. Mas nós não vivemos assim. Nós não vivemos assim. Se eu te pedir para fazer um inventário desta pequena frase, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti, e se escreveres, vais ver que, apesar de teres essa informação, não estás a fazer isso. Aqui ou ali, não estás a fazer isso. Portanto, a informação não é suficiente. A ação é que transforma as nossas vidas. Por isso, agora que compreendeste e te identificaste com o teu eu verdadeiro, identifica-te com essa história, identifica-te com essas características, sente essas emoções e, mais importante, age em conformidade com esse teu ser.